Vamos ao debate, então. O relatório elaborado pelos investigadores da PF promete a participação do deputado André Fernandes ou compromete essa participação na CPMI no dia 8 de janeiro, lembrando, claro, que André Fernandes foi o autor do pedido dessa comissão. Vou começar com você, Tardelli. Eu acho que essa situação é uma situação de impedimento objetivo. Quem está pedindo investigação não pode ser também investigado. Escolha um lugar para sentar. Você não pode querer sentar nos dois. Certo? Eu acredito que esse impedimento é um impedimento objetivo que não vai ser muito problemático em se discutir isso. E o próprio deputado, se ele quiser que as coisas caminhem, ele próprio vai ter que, talvez fosse mais fácil, fosse mais ético, fosse mais digno, que ele se colocasse à disposição para que outro assumisse a função dele. Não podemos chegar a esse ponto de expulsar as pessoas porque são investigadas e investigadoras. Isso não existe. Eu não posso ser investigado e investigar ao mesmo tempo. Ele tem os direitos, as garantias, certo, parlamentares que possui, mas essa ele não possui. Ninguém possui. É mais ou menos o juiz que investiga um inquérito, que preside um inquérito, em que ele próprio é investigado de receber propina, por exemplo. Não tem sentido isso, não tem sentido processual, não tem sentido investigatório, não tem sentido algum. Ah, mas e se ele não for presunção de... Tá, há um ditado que diz que a mulher de César não tem que ser honesta só, ela tem que parecer honesta. A transparência aí, ela é absolutamente um requisito fundamental. Então, o que a gente pede ao deputado, sem entrar em qualquer mérito, se ele fez, se ele não fez, o que ele falou, qual é o sentido que ele falou, não estou dizendo isso, certo? Porque isso é matéria para ir para frente. Que ele próprio se dê por impedido, que ele tire isso da frente, que isso vai ser um obstáculo. Tem uma coisa que chama matacão, vocês já ouviram essa expressão? Não, o que é isso? Matacão é aquela pedra basáltica que surge no meio de um túnel que está imprevista, que ninguém sabia o que viria e que atrasa a construção desse túnel. Tem que tirar essa pedra, desobstruir o caminho, para que a CPMI possa virar um ciclo menor do que parece que está sugerindo que vai virar. Você conseguiu ver ontem alguma coisa da sessão de abertura? Não, ontem... Ontem você estava fazendo sua defesa, isso. né? Mas o que eu peço ao deputado, olha, por favor, dê-se por impedido, saia com dignidade e continue a vida que segue. É assim, não tem muito o que falar. É tão claro. Será? Concorda, Hélio? Não concordo muito, não. Vocês estão aqui para isso, né? Concordo em parte. Eu acho que o Tardelli tem razão quando tem um investigado e ele passa a ser investigador, isso constitui uma contradição que a gente não deveria aceitar. Porém, se o que está se dizendo de ele ser investigado é o que a gente está falando hoje aqui, aí eu acho que isso não é suficiente para considerar ele investigado. Por quê? Porque ele está sendo investigado na verdade, deixa eu começar dizendo que eu acho que esse relatório da Polícia Federal, que está pedindo a investigação, etc., pedindo julgamento e tal, é uma obra de ficção. Porque o que ele está sendo... Qual é a alegação? É que ele, no dia que estavam acontecendo aqueles crimes, né, horrorosos lá em Brasília, no dia 8 de janeiro, e a mídia estava divulgando todas aquelas imagens, ele divulgou uma dessas imagens que a mídia já estava divulgando, que era um armário lá, que constava, um armário que foi depredado, que constava lá o nome do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e ele colocou na rede social, quem rir vai preso. Isso aí, na minha opinião, não constitui incitação nenhuma, crime nenhum. Que crime está sendo feito aqui? Ele está dizendo, na minha opinião, está claro o que ele quer dizer. Ele estava fazendo referência a várias prisões que o Supremo Tribunal fez antes disso e que ele julga que devem ter sido exageradas ou indevidas. E ele está falando, olha aí, cuidado aí, pessoal, fez um pouco de uma piada. Cuidado aí, pessoal, quem rir dessa imagem, né, quem rir da desgraça dos outros, ou sei lá, desse troço aí, vai preso. É isso que ele está dizendo. Isso aí, para mim,
não constitui incitação nenhuma. Incitação é outra coisa para mim, não é isso. Então, isso aqui, Tardelli, eu acho que é uma peça de ficção. Ele não está, então, portanto, nas duas cadeiras, de investigado e de investigador. Isso aqui não vai ser investigado por uma piada. Então, isso, para mim, não constitui nem crime, nem objeto de uma investigação. Se há outras coisas, outras alegações, tudo bem, aí a gente discute outras alegações. Mas com esse fato que a gente está aqui, por ter divulgado nas redes sociais uma foto de um armário depredado, de um crime que já tinha acontecido, já era passado. Aquela imagem foi divulgada e ele fez isso posteriormente. Então o crime já havia passado. Ele divulgar isso falando quem rir vai preso, não é crime. Só a última coisa, se fosse uma pessoa da esquerda divulgando a mesma foto com a mesma frase, isso seria entendido de forma completamente diferente. Daí mostra um pouco a confusão de interpretar isso como um tipo de crime. Porque seria interpretar outra coisa. Quem ri vai preso. Seria uma admoestação, né? Uma advertência, uma pessoa, olha, se ri aí, você vai preso. E no caso dele foi em tom jocoso. Só para trazer aqui para o nosso telespectador, assim, com muita fidelidade ao que aconteceu, né? São algumas publicações, numa delas ele divulgou a imagem do armário com o nome do ministro Alexandre de Moraes. Que estava no armário. E inseriu a legenda, quem rir vai preso. Isso. Além de outra coisa, se me permitir, no dia 6 de janeiro, e essa que é a parte grave, ele teria postado nas redes sociais, neste final de semana, acontecerá na Praça dos Três Poderes o primeiro ato contra o governo Lula. Estaremos lá. Dá a impressão de que ele sabia o que ia acontecer. É algo que é uma afirmação. Eu detesto fazer afirmativa com base em inquérito, sabe, Hélio? Eu acho que o inquérito ele é um indício de prova, eu não gosto de ficar falando muito sobre isso. Eu já caí muito do cavalo fazendo isso na vida, não faço mais. Mas é um indício importante que remete a essa situação. Se ele tem algum comprometimento, saia, querido. Dê para outro. Tem muita gente do próprio partido dele que pode fazer isso. É uma questão pessoal aí, não é partidária. Terminou, Hélio. Posso passar para o Isa? Bom, eu acho que a gente precisa separar duas coisas. Uma coisa é a gente analisar se é justo, se é devida a abertura de inquérito, de investigação contra esse deputado pelos fatos que de fato foram, pelas condutas que de fato foram cometidas, né? Agora, fato é que ele é investigado. Isso já está dado. A gente pode aqui discutir, mas acho que não teremos tempo para aprofundar sobre a questão aí do suposto ativismo judicial. Fato é que ele é investigado e ele publicou, né? Ele convocou as pessoas para o ato. Ele compõe uma base de apoio daquela manifestação que aconteceu e que desembocou em atos golpistas. Então, se ele está imerso nesse contexto, se ele está, ou seja, a imparcialidade dele como julgador está contaminada. É isso que se entende do ponto de vista, na minha opinião, inclusive, dos princípios fundamentais que regem o nosso processo, né? Assim, qualquer processo tem que responder aos princípios fundamentais do nosso direito. E, para mim, a imparcialidade desse julgador ele já está contaminada, simplesmente porque ele será implicado, entende? O resultado dessa CPI vai implicá-lo. Então, como que ele pode julgar um processo que vai acabar implicando ele ou não? Então, e outra, tá? Ele não estar na posição de... Porque, para quem não sabe, quando você é o autor que propõe a CPI, você tem o direito aí de presidir, de relatar, acho que é presidir, né, no caso. Enfim, ele não vai perder o direito de palavra dele. Todo deputado, ele continuará tendo o direito de se pronunciar, de se manifestar na CPI. O que ele não pode é exercer posições fundamentais de poder, de produção de provas, de definir o que define um presidente ou um relator de uma CPI, o que entra no relatório, quem será ouvido, quem não será ouvido. Tudo isso são questões fundamentais sobre um ato que, de novo, desembocou em atos golpistas. Então, na minha opinião, a imparcialidade dele já está contaminada, sendo justo ou não a investigação.
Pode. Já vi que o Hélio levantou o dedinho. Ô, Poit, você, por favor, a gente está com um convidado aqui hoje, sabe? Aliás, convidado não, entrou no nosso time primeiro dia. Vamos deixar ele falar um pouquinho mais. Vai, Hélio. Não, é só um ponto de que esse é um processo de investigação, a CPI, mas é também um processo político. Ele é conduzido por políticos. E os políticos todos lá, então, também estão comprometidos, porque eles têm lado. Todos eles têm lado, a maioria. Seria muito raro ter um caso de pessoas realmente que estão dentro do Congresso Nacional que poderiam dizer que não, eu não tenho lado aqui, eu sou completamente isento nesse tipo de investigação. Não acho que seja verdade. Então, por isso, eu acho que ele não deveria estar impedido nesse tipo de investigação, que não é de polícia apenas, é política também. Mas você acha, questionando, nessa questão de ter um lado, nesse caso, o lado da investigação, você está falando de lado político. Sim. Porque no lado da investigação, aí sim tem impedimento ou não, né? Por exemplo, no escândalo de corrupção, como sempre fala. A quem vai investigar o escândalo de corrupção que teve do PT? Um petista. Você não falaria a mesma coisa? Não, nesse aspecto eu concordo. Eu não sabia, por exemplo, do fato que o Tardelli levantou de que ele falou alguma coisa no dia 6 referente ao evento do dia 8. E no sentido de que haja indícios realmente de que ele poderia estar ali envolvido em algo premeditado e ele é investigado, perfeito. Aí eu retiro o que eu disse, porque aí ele realmente está sendo investigado. Eu me ative apenas, Luciana, ao fato de que se ele está sendo dia 8. Isso, se ele está sendo investigado por uma postagem de um armário depredado com um subtítulo chamado Quem Ri Vai Preso, isso eu sou completamente contra, eu não consideraria ele investigado nesse aspecto. Sim, mas aí são uma série de postagens, né? E o André Fernandes teria feito essa postagem no dia 6 chamando para esse ato e depois do ato, que já era algo terrível, uma imagem do armário quebrado do ministro Alexandre de Moraes, com o nome do ministro Alexandre de Moraes, ele posta e diz... Só que chamar só para concluir, mas chamar só para o ato não significa que você tenha qualquer tipo de envolvimento com algo violento ou de tentativa de golpe, nada disso. O fato é que ele está sendo investigado, que dá o direito dele também de ser inocentado, né, depois. Então, isso que é importante também, né? A gente entender isso. Poit, você... Lu, eu tô com o Hélio nessas últimas considerações finais, né? Com base naquela foto, na minha opinião, um pouco de exagero ou tomar conclusões precipitadas. Mesmo chamar para uma manifestação contra um governo ou contra outro, né? 4 de junho vai ter manifestação praticamente em todo o Brasil sobre liberdade, democracia e justiça, né? Decorrente da cassação do Dallagnol. Então, é uma manifestação. Não quer dizer que vai ter algum ato antidemocrático, né? Que foi outra suposição depois do post dele no dia 6. O que a Isa falou, né, tecendo um comentário sobre a Isa, sobre a CPMI, né, ele também, Isa, ele tem vontade de falar, porque ele é um deputado midiático, né? E ele ele comentou, Isa, que quer ser chamado para depor na CPI. Ele falou, eu quero ser chamado para eu falar, entendeu? Então ele não só protocolou, como ele quer a atenção para si, sabe? Tem que levar em conta a participação dele. Mas, por enquanto, eu não vou deslegitimar a participação dele com base nessas duas postagens. Agora, concordo, o investigado não pode ser o investigador. E aí o Tardelli colocou duas coisas, Tardelli. No Brasil, infelizmente, as coisas se confundem também, né? Eu vou pegar uma reportagem aqui da BBC que a manchete é a seguinte: vítima, investigador e juiz em um só. Inquérito de Toffoli deixa fraturas na relação do STF com outros poderes. O tal do inquérito das fake news, né? Que o ministro Toffoli nomeou o Alexandre de Moraes para tocar esse assunto e esse inquérito uniu o presidente da República na época, parlamentares, militares, OAB e o Ministério Público contra. Porque confundia, né, a vítima, o investigador e o juiz numa pessoa só. Então eu concordo com o Tardelli quando ele fala ali desse conflito. Não pode existir aí, não pode existir também no órgão máximo da justiça brasileira como o STF. Trago uma outra fala do Tardelli para concluir, Tardelli, quando você diz, eu, como da justiça, né, tantos anos trabalhando, tenho receio às vezes de tomar uma decisão com base em inquérito. Acho que foi isso que você disse, né, Tardelli? Uma decisão dura. Rapaz, tem gente que foi presa e no relato ali do ministro da Suprema Corte, prende esse rapaz aí porque ele estava lá nos atos
e pega as câmeras para checar se era ele mesmo que estava lá nos atos. Então, muitas decisões estão sendo tomadas com base em inquéritos. Isso é muito perigoso no nosso país. Então, eu queria fazer essas duas considerações que vale para o André Fernandes e vale para todo cidadão brasileiro, na minha opinião. Muito bem, Tardelli, eu vou começar outra rodada com você e se você quiser fazer uma parte, você faz na outra rodada, tá? Senão a gente não avança nunca aqui.